Veja no ICL Notícias, segunda edição. Trump bombardeia lá, Lula reage aqui. Presidente zera PIS e COFINS sobre diesel para conter alta dos combustíveis. Cerco fechado contra Antônio Rueda. Beto Louco e primo entregam a PGR ligação do presidente do União Brasil com a empresa de táxi aéreo. Bandidagem do Centrão. Parlamentares tentam livrar Vorcaro da cadeia com medo de delação do ex-banqueiro. Não vai passar! Érica Hilton decide processar Ratinho após falas transfóbicas do apresentador em rede nacional. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Quinta-feira, então, você já sabe a nossa formação aqui no ICL Notícias, segunda edição, no N2. É a nossa mesa redonda com Chico Sá e Juliano Medeiros. Boa tarde, meninos, bem-vindos. Mais um dia de muita notícia ligada ao Master e outras coisitas mais. Meu Deus do céu. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Eu estava ouvindo a escalada aí, na voz do nosso gigante Oliveira, e pensava assim, que país maluco, hein, cara? Boa tarde, Chico. É Beto Louco, é o banco que só fazia pirâmide, na verdade, é uma loucura isso. Boa tarde, Chico, boa tarde, Gabi. Não, nessa semana a gente já teve ameaça de transformar quadrilha brasileira em organização terrorista, impacto dos combustíveis, né, no preço dos combustíveis da guerra no Irã, delata ou não delata o banqueiro, operação abafa do Centrão. Olha, impressionante. O Brasil realmente não passa uma semana sem adrenalina nesse país. Nenhuma, Juliano, e hoje não é diferente. Vou abrir aqui os nossos trabalhos, na verdade falando de decisões ligadas ao governo Lula para lidar com toda essa situação que está acontecendo no mundo, né? Guerra no Oriente Médio, escalada no preço do petróleo, já antevendo tudo o que pode acontecer e até que já está acontecendo, depois entro nesses detalhes, mas hoje o governo federal anunciou medidas para reduzir o impacto desse conflito no Irã sobre o preço de combustíveis no Brasil. Entre as ações, o presidente Lula assinou um decreto para zerar as alíquotas do PIS e COFINS para o diesel. Também foi assinada uma medida provisória que institui auxílio financeiro aos produtores e importadores de óleo diesel e estabelece uma alíquota de 12% para exportação. Medidas que devem reduzir, então, o preço do diesel nas refinarias, o valor exato aqui em 64 centavos. Anúncio que foi feito pelo presidente Lula e a gente tem um trecho dessa fala para voltar a discutir esse assunto e todas as implicações. Vamos assistir. Essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e quem sabe esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista. Aí, Juliano, eu já vou te passar a palavra só para contextualizar um pouco e dar uma previsão também de um convidado que vai
participar hoje do N2, a Petrobras não anunciou nenhum aumento nos preços, né? Mas os postos no país inteiro estão usando esse pretexto da guerra para aumentar de uma maneira abusiva, de forma abusiva, o valor do combustível. Então, denúncia foi feita ao ICL Notícias, você está vendo aqui a manchete na sua tela, pelas lideranças dos caminhoneiros e dos condutores de veículos automotores. Dependendo da região, para vocês terem uma ideia, os aumentos podem chegar a R$ 1,50 no litro do diesel. Nosso convidado é o Wallace Landim, ele é o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. Muito importante essa denúncia, até porque tem oportunistas, então, se justificando. Só tem. Com a gasolina já botaram lá nas alturas. Começou ontem o terrorismo pelo Nordeste, hoje já se espalhou para o Brasil inteiro. E no diesel também, claro. Por isso essa medida do governo de urgência. A manchete para essa coletiva de imprensa do presidente Lula deveria ser: aliado de Flávio Bolsonaro promove guerra no Irã e aumenta o preço dos combustíveis no Brasil. Sempre bom lembrar. Perfeito. Porque é disso que se trata. Quem é que apoia o Trump nas eleições presidenciais desse ano? Flávio Bolsonaro. É o grande ídolo do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Estão lá pressionando, junto com o Marco Rubio, para transformar quadrilhas brasileiras em organizações terroristas para que os Estados Unidos possam bombardear barcos, casas, prédios aqui no Rio de Janeiro. Conselheiro querendo visitar Bolsonaro na cadeia. Exatamente. Essa turma que apoia o Trump tem que estar na conta deles. Tem que estar na conta de quem apoia Donald Trump um eventual aumento dos combustíveis no Brasil, com o fechamento do Estreito de Hormuz. Então não vem com esse papo de que o Lula apoia a ditadura do Irã, o Trump apoia a liberdade. Coisíssima nenhuma. Todo mundo sabe o que o Trump está fazendo. Ele está bombardeando o Irã, porque tem eleição em novembro nos Estados Unidos. E ele precisa tirar do debate público dos Estados Unidos o caso do Epstein, do estupro, da violência que ele cometeu contra jovens no passado. E para isso está bombardeando o Irã. E tem gente aqui no Brasil aplaudindo, o Flávio Bolsonaro, o PL aplaudindo. Sabe qual é a consequência disso? Você pode pagar mais caro no combustível do seu carro, você, caminhoneiro, pode pagar mais caro no combustível do seu caminhão. E como já disse aqui a Gabi, o Chico, nós vamos trazer um entrevistado daqui a pouco, já está acontecendo aqui em São Paulo, postos de gasolina cobrando R$10 o litro do combustível, sem nenhuma justificativa, posto na Avenida Indianápolis, ali na região sul, posto aqui na Marginal Pinheiros, mais de um posto de gasolina, Chico Sá, em São Paulo, cobrando R$10. Aí já é questão de polícia, né? Claro. Aí já é Polícia Federal. Num posto desse é Polícia Federal. Não adianta reuniãozinha do CAD, reuniãozinha de PROCON para esse tipo de coisa. Que aí já é roubalheira aproveitando o cenário de guerra. Mas você coloca muito bem, quando você coloca o Flávio Bolsonaro como responsável por isso. Tá. Se ele é aliado, ele não aparece numa hora dessa para falar nada contra, ele está nessa jornada aí de aumento. E o governo brasileiro tendo que tomar uma providência, né? O Lula que é contra a guerra, o Lula que não é amigo do Trump. Ele deixou isso bem claro, aliás. Tendo que baixar os impostos no Brasil para que o povo brasileiro não pague mais caro na gasolina, no diesel, por conta de uma guerra que o Flávio Bolsonaro apoia. E a conta depois chega para ele no período eleitoral. Exatamente. Porque aí vão dizer, mas nesse ano de governo Lula, quem aumentou a gasolina, quem aumentou o combustível foi Até porque os governadores, principalmente o governador de São Paulo, ninguém vai seguir essa receita do Lula e diminuir os impostos. Ué, o Tarcísio foi o primeiro a vestir o boné. O primeiro a vestir o boné do Trump. Então esse não vai, a população não pode contar com ele. Então é isso que vai acontecer. Mas acho que o governo tem que intervir pesado. Claro. Não tem que ter... Claro. Deixa comentarista, especialista de Globo News se estapeando e louco da vida. Responsabilidade fiscal, acho que tem que agir pesado e não deixar o povo pagar essa conta. Claro. E assim como o governo brasileiro conseguiu mostrar para a sociedade que o tarifaço do Trump, que ia gerar desemprego, inflação, impactar a economia, era responsabilidade da família Bolsonaro,
do Eduardo Bolsonaro, que estava estimulando o Trump a impor tarifas absurdas contra o Brasil, agora o governo e nós, a imprensa independente, tem que mostrar que se aumentar o preço do combustível é culpa do Trump, que está atacando o Irã, sob o beneplácito de Javier Milei, de Flávio Bolsonaro, de José Antônio Casti, de toda essa tralha da extrema-direita mundial que está aplaudindo a agressão dos Estados Unidos contra o povo do Irã. E quem conseguiu reverter o tarifaço à época foi o presidente Lula, mesmo com essa pressão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mesmo com toda a família pressionando quando o Jair Bolsonaro é preso e viram que não ia ter o que fazer mesmo, apelaram para os Estados Unidos, para o governo Trump. Quem conseguiu reverter o tarifaço, mesmo diante de toda essa situação, foi o presidente Lula, foi o Itamaraty, que conseguiu dialogar e sem se submeter, né, sem bater continência para os Estados Unidos, como fizeram alguns países por aí. Lá fica a dica, né, Gabi? Podia começar aqui, inclusive pela nossa comunidade do ICL, hashtag baixa o ICMS Tarcísio. Exatamente. E o presidente Lula já fez a parte dele. Quero ver se o Tarcísio vai baixar o ICMS em São Paulo, quero ver se o Zema vai baixar o ICMS em Minas Gerais. Peça, cobra o seu governador. Quero ver se o Ibanez vai baixar o ICMS no DF, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Quero ver se os governadores bolsonaristas que apoiam a guerra no Irã e a consequência da guerra, que é o aumento do barril do petróleo, se eles vão baixar o ICMS nos seus estados ou se é o presidente Lula que vai ter que fazer tudo sozinho de novo, como fez no tarifário. Belo desafio, professor. Baixa o ICMS. Até porque você dá nome aos bois, né? Porque muita gente Mas não olha, sabe no Recife, a quem está atrelado qual imposto, né? Quem está. Tem gente do Brasil inteiro aqui dizendo quanto está aumentando na sociedade. A Isaltina Gomes, lá do Recife, 0,80 centavos já aumenta o imposto em gasolina no Recife. 0,80 a mais, dependendo do posto. Aliás, muito bom isso, né? Quem quiser mandar aqui no chat, quanto pode tá mandar pra na gente sua cidade. o que vocês já viram aí, imposto de gasolina nas suas cidades. Exatamente. Não, essa de São Paulo a R$10 Eu vou nesse posto, essa semana eu vou nesse posto. Você me segue aí, você que está me ouvindo, me segue aí no Juliano, no @Juliano Pessoal. Eu vou bater uma foto desse posto a R$10 e vou denunciar no Procon e vou colocar nas redes sociais também para todo mundo saber que já está acontecendo, já tem terrorismo econômico acontecendo em São Paulo e em outras cidades do Brasil para criar um ambiente de caos, que é isso que a extrema-direita quer para voltar ao poder em outubro. Já tem aqui várias hashtags baixa ICMS, governador do determinado estádio. Estão falando aqui do Cláudio Castro, do Tarcísio, o pessoal já está se mobilizando aqui. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, pessoal, é muito importante. Eu prometi, já na abertura do programa, que falaríamos de desdobramentos do caso Master, lógico, porque assim, gente, patrimônio do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou de 2.800.000 para 2.600.000.000 em 10 anos. Os dados mostram uma evolução de quase 1.000 vezes nos bens declarados pelo Daniel Vorcaro à Receita Federal entre 2015 e 2024. Ao longo de 2024, Chico e Juliano, mesmo ano, né, esse de 2024, em que o Banco Master começou a enfrentar as dificuldades financeiras e passou a ser negociado no mercado, o Vorcaro ele teve um incremento de 86,9%, 87% no patrimônio dele. Então, são dados que foram enviados pela Receita Federal, a CPMI do INSS, também indicando que entre 2017 e 2025, o Daniel Vorcaro comprou 13 imóveis em São Paulo, em Minas Gerais, no valor, prestem atenção no valor desses imóveis, 191 milhões de reais, 10 deles comprados à vista, de cara. O aumento do patrimônio também chegou a outros membros da família do Vorcaro. Adivinha de quem, Chico Sá? O cunhado seria? Exatamente. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou que o empresário Fabiano Zettel movimentou em 7 meses 99 milhões de reais, que é completamente incompatível com a capacidade financeira dele. O volume representa, em média, só para a gente ter uma ideia, 14 milhões de reais em transações por mês. Isso é por mês, é um valor mais de 200 vezes superior à renda de 66 mil reais mensais, né, declarada pelo Zettel, que é o pastor lá de Lagoinha. E, gente, já é muito dinheiro, né? 66 mil reais. Você imagina, Chico, você movimentar 14 milhões. Nossa, eu só não vou perguntar a eles como se faz, qual é a receita, porque
estão no chilindró. Então não compensa... Já sabemos como é, né? Já sabemos qual o final disso aí. Mas ó, o Vorcaro, todo esse dinheiro do Vorcaro, você pode somar nesse patrimônio do Daniel Vorcaro, esse dinheiro do cunhado, o dinheiro do Fabiano Zettel. Porque eles são a mesma pessoa financeira, digamos assim. Mesma organização criminosa. A mesma organização. Você pode ver que o cunhado, ele sai pagando, ele é o trem pagador do Master e do Daniel Vorcaro. Ele é uma pessoa que o Vorcaro usava o nome e usava a situação dele para não ficar só em cima do próprio Vorcaro. Então você pode somar essa dinheirama toda aí no Daniel Vorcaro, eles estão juntos nessa bandalheira. Porque algumas vezes a gente acaba distinguindo assim, os dois personagens e parece que são histórias paralelas. Não, é a mesma história. Eles estão no mesmo rolo, até a igreja deles é a mesma. Os dois são muito inseridos ali na comunidade da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Os batistas não têm nada a ver com essa sacanagem, uma sacanagem ali de duas pessoas que se aproveitaram, inclusive, da religião para cometer, porque às vezes a religião vira um baita escudo para você fazer tudo que é bandidagem na vida. Opa, não, eu sou pastor, e vai praticar a bandidagem. Deus não tem nada a ver com esse negócio, com esse papo. É culpa desse cristão errado aí. E todo mundo sabe a origem desse dinheiro, é dinheiro do Banco Master, roubado do Banco Master. Sim. O fato de você ser CEO de um banco, você ser até dono de um banco, não te permite pegar o dinheiro do banco e usar como se fosse seu. Para festa, para viagem, né? Para orgias, entendeu? Então, e aí hoje a Polícia Federal está desmontando esse esquema, com as empresas do pai, do Vorcaro principalmente, que eram usadas para poder tirar o dinheiro do banco e transferir para a conta pessoal. Ele estava roubando o próprio banco do Daniel Vorcaro, o que significa que estava roubando os correntistas, que nenhum banco tem dinheiro próprio. Todo dinheiro de banco é dinheiro de correntista, né, na origem, pelo menos. Então, tem os rendimentos, é claro, mas estava roubando o dinheiro dos correntistas. Agora tem um dado que chama atenção, a gente falava um pouco aqui antes de entrar no ar, né, Gabi? Saiu hoje a lista dos maiores, hoje ou ontem, a lista dos maiores bilionários do planeta Terra. O Elon Musk dobrou o seu patrimônio em um ano. Dobrou o patrimônio, mas é um cara que investe em tecnologia de ponta, com empreendimentos que realmente são muito lucrativos. O Daniel Vorcaro, preso na cadeia em 20 dias, sem fazer nada, teve um aumento de patrimônio quase igual ao do Elon Musk, 87%, o Elon Musk 100%, Vorcaro 87%. Tá valendo a pena ser banqueiro no Brasil, ô Chico Sá? Pelo amor de Deus, banqueiro como esse aí, né, que faz praticamente uma pirâmide. É uma pirâmide, ele não fazia... porque banco já é uma roubalheira. Vamos falar a real, que banco já é, por natureza, um roubo. Banco o velho Brecht, quando dizia o que é roubar um banco em comparação a fundar um banco. Então, banco já é roubo, de cara já é roubo. Imagina o Vorcaro, ele está acima, ele é outro patamar do roubo de um banqueiro. Pelo amor de Deus. É muito bom isso e é sempre bom lembrar também, a gente sempre puxa o fio dessa história, porque a teia é tão grande que às vezes as informações acabam se perdendo, né? Mas o cunhado do Vorcaro, ele é o grande doador de campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas em São Paulo, né? Então, e a gente está falando de 2022. Da agora. Ele estava lá depositando para o senhor Jair Bolsonaro. Segundo Valdemar Costa Neto, presidente daquele balcão de negócios chamado PL, o dinheiro foi para a conta de Jair Messias Bolsonaro. Esse dinheiro não foi para o PL. Então, a gente tem um crime dentro de um crime gigante aí. É porque a imprensa não está dando bola, porque quer dar uma focinha para o filho Flávio Bolsonaro nesse ano de eleição. Mas imagina, assim, se a gente fosse levar em conta que esse cara é o maior bandido hoje do Brasil e entregou direto na conta de Jair Bolsonaro 3 milhões. Troca isso por Lula. Nossa, o mundo estava caindo. Lula não conseguiria nem acordar mais. Com tanto helicóptero na cobertura. Sabe aquelas coberturas 24 horas, que não deixa você nem dormir? Estaria lá
todo mundo, tinha emissora de tudo que é lugar. E hoje saiu, Chico, Gabi, uma matéria importante que eu acho que também ajuda a repor um pouco a verdade das coisas, do Intercept Brasil. Vamos dar o crédito aqui para os nossos colegas do Intercept. 18 deputados e ex-deputados na agenda do Daniel Vorcaro. Sabe quantos de esquerda? Zero. Zero. 18 deputados e ex-deputados na agenda do Vorcaro, todos de direita. Então essa ideia de que escândalo do Master pega todos os políticos, escândalo do Master pega a direita, a esquerda, vai derrubar a República. Derrubar a República coisa nenhuma. Quem estava na agenda do Vorcaro era o Centrão e era o bolsonarismo. Isso. Porque era com essa gente que o Vorcaro andava. Apoiando ativamente o Master, né? Exatamente. São esses políticos. Sim, É muito sim. importante realmente a gente nomear isso. 20 encontros com o Campos Neto, não é 20 encontros com o Galípolo. Então veja a diferença. O Galípolo foi o presidente do Banco Central que impediu que o Master fosse comprado pelo BRB, que impediu que a fraude fosse repassada para um banco público, arcar com os ônus da fraude. E quem era o Campos Neto? O presidente bolsonarista do BC, o sujeito que reuniu com o Vorcaro 20 vezes na agenda oficial. 24 vezes, 24 segundo vezes. a matéria, que eu Fora julgo o resto. uma das descobertas mais importantes dessa história toda, a do nosso repórter aqui, do Kleber Lourenço, quando ele prova que o Campos Neto esteve lá 24 vezes. Isso. O Wi-Fi já entrava direto, né? Conecta automaticamente, Conecta. né? Já conectava. Era quase um roommate, né? Morava junto, praticamente. Exatamente. Eu não tenho parente que eu veja 24 vezes por mês. Parente, amigo. Não tem. Quantos não amigos tem. a gente consegue ver 24 Tem vezes? irmão aqui em São Paulo que eu vi uma vez, Se uma bobear, vez né? por ano. Defendendo. Até a moça vê menos do que o Campos Neto com o Vorcaro. Impressionante, Chico, impressionante. Mas agora, e o Ibanez Rocha está tentando tapar esse buraco aí também, né, às custas de imóveis públicos lá em Brasília, em área de proteção ambiental e tudo que tem direito. Mas eu quero falar de eleição também, pessoal. Vamos? Por favor. Olhando aqui para o cenário de São Paulo, que é um dos principais colégios eleitorais, teremos a ministra do Planejamento, Simone Tebet, concorrendo à disputa de uma das vagas ao Senado por São Paulo. Então, ela confirmou, faltava a confirmação oficial. Agora temos a confirmação de Simone Tebet. Ela deu uma entrevista a jornalistas falando que essa decisão foi tomada depois de muita conversa com o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Abre aspas para Simone Tebet, a gente vai colocar aqui na tela. São Paulo me deu mais de 1/3 dos votos para presidente da República. Foi onde eu tive mais votos. É onde as ideias que eu proponho têm mais aceitação, de ser uma pessoa de centro, com uma visão progressista na pauta de costumes e liberal na pauta econômica. Fecha aspas. Agora, resta saber por qual partido que a Simone Tebet vai concorrer. Aliás, a entrevista que fiz com ela, naquele momento, o Alckmin já estava muito solícito para ter a Simone Tebet dentro do PSB, mas tem a possibilidade até da Simone sair pelo PT, dependendo do andar da carruagem, a quem o PSB vai colocar. Olha quem sabe tudo sobre isso aí. Professor Já olhei Juliano pra ele. Medeiros. Já olhei para ele. Qual que é o jogo, gente? Primeiro que está se montando uma boa chapa para São Paulo. Você tem ministra da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também está com o nome à disposição já há um bom tempo o ministro das micro e pequenas empresas, Márcio França. Sim. É um time o Márcio França é ex-governador de São Paulo, então não é um time de candidatos fracos, com nomes fortes, nomes de envergadura nacional. A questão é ajustar em que posição cada jogador vai jogar. Haddad certamente vai ser o candidato a governador, Marina Silva já colocou seu nome para o Senado, quer ser senadora, é o desejo pessoal dela. E aí tem um imbróglio do partido, né? Tebet agora para o Senado, né? O problema é que se a Tebet vai para o PSB, e por acaso a Marina não é candidata ao Senado pela Rede, ou pelo PSOL, ou pelo PT, você teria 2 candidatos ao Senado do PSB. E isso poderia gerar um problema. Digamos que Haddad vá ao governo e a vice do Haddad seja a ministra Marina Silva. Você teria Simone também é cotada a vice, né? E França ao Senado. Seriam 2 do mesmo partido. Isso não é possível fazer um arranjo onde as 2 vagas do Senado fiquem com o mesmo partido. Então, nesse caso, Gabi está certa.
a Simone Tebet poderia ir para o PT. Não é uma pessoa de esquerda, ela mesma admite. Sim. Ela é uma liberal progressista. Ela se definiu muito bem aí, né? É uma liberal progressista, social liberal, como alguns dizem, etc. Então seria uma possibilidade. A outra possibilidade é ela ficando como candidata ao Senado, o Márcio França ser o candidato a vice do Fernando Haddad. Ele não quer. O Márcio França queria ser candidato a governador, agora está com o nome colocado para o Senado. Acho que não quer ser candidato a vice, mas pode ser que seja. Então, eu hoje apostaria, se eu fosse colocar minhas fichas aqui, eu colocaria as minhas fichas em Haddad e Márcio França para o governo, Simone Tebet e Marina Silva para o Senado. Ou, alternativamente, Haddad e Marina Silva com França e Tebet pelo PT ao Senado Federal. Sim, para não repetir o partido na chapa ao Senado. Exato. Faz todo sentido. Faz muito sentido mesmo, e é um nome forte, né? Como ela, é um nome forte. Ela fez essa avaliação, né, de que ela teve bastante voto em São Paulo, na região natal da Simone Tebet deu uma desconectada, né, a partir do momento que ela se coloca no governo Lula, aliás, se colocando como realmente uma das ministras com maior alinhamento às pautas do governo, né? Então, realmente... Vamos seguir, então? Vamos seguir. Vamos seguir Seguimos. sem Juliano Medeiros, né? Que volta amanhã. Ô, professor. 6 horas da manhã estou de volta para isso aí. compartilhar minhas últimas análises da semana. E agora com vocês, ele, Rodrigo Viana, um dos Vamos maiores, fazer essa um dos troca, grandes. Vem, então. Rodrigo. Ô, Aqui na cara. Vou tirar minha N2. canequinha para você aqui. Amanhã tá tudo normal aqui também no N2. Juliano pessoal. volta. Até amanhã. Rodrigo, boa tarde. Querido. Você, Valeu. Boa tarde. já te chamando, abrindo espaço para você contar mais uma apuração envolvendo o Banco Master, que agora há pouco a gente conversava também sobre o aumento de patrimônio do Daniel Vorcaro, mas você vai trazer um outro aspecto envolvendo o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, a relação dele com as organizações Globo, porque todo mundo estranhando, para dizer o máximo, sei que quem acompanha mais tempo não estranha, mas a maneira como a Globo cobre o escândalo do Master, né? Centrou fogo no Supremo Tribunal Federal, e aqui a gente sempre diz, tem que cobrar os ministros? Tem, mas esse não é um escândalo do Supremo, esse é um escândalo do mercado financeiro e de políticos da direita e do Banco Central da época do Campos Neto. Sim. Aí a gente descobre que o Vorcaro simplesmente patrocinou um evento da Globo. Então a Globo, que aponta para os outros e fala assim, fez reunião com o Vorcaro, é suspeito. Se ela acha, a Rede Globo, a emissora, acha que uma reunião incrimina, então vamos saber dessa relação que você foi atrás, né? Exatamente. E aí a gente descobriu, Gabi, é o que estava na tela, o pessoal estava colocando aí na tela, é a nossa matéria que está lá no site, quem não viu ainda, vale a pena entrar lá no portal e ver, simplesmente que o Daniel Vorcaro, em maio de 2024, né, em maio de 2024, foi o patrocinador principal de um grande evento do jornal Valor Econômico, que pertence à família Marinho, das Organizações Globo, em Nova York. Aqueles eventos que eles levam empresário, político, jornalista e fazem lá um grande acontecimento num hotel de luxo. Quem é que abriu o evento? Daniel Vorcaro. Tratado como o mago das finanças. Como mago, como um sábio. O grande astro das finanças do Brasil. E mais do que isso, né, Chico? Tratado pelo principal diretor, principal executivo da editora Globo, chamado Frederic Cachard. A hora que ele chama o Vorcaro para o palco, porque tudo isso foi gravado, tem um vídeo que pertence ao Valor Econômico, a gente não pode rodar por motivos de direito, mas esse evento foi gravado. Esse que aparece aí na tela é o diretor da editora Globo, né, o Cachard, Frederic Cachard. Quando ele chama o Vorcaro, ele fala assim, estou chamando aqui uma pessoa que a gente admira muito, o meu amigo Daniel Vorcaro. E o Vorcaro, por sua vez, quando sobe ao palco e faz a abertura, ele começa assim, Fred, ele chama o diretor da Globo assim, Fred, obrigado, Fred para lá, Fred para cá, mostrando uma grande intimidade entre eles. E o principal, né, pagou a conta, pagou uma parte, pelo menos, dessa conta, veio do Daniel Vorcaro. Então ele pagou, foi patrocinador e o apresentador é o cara que fez a abertura desse evento e patrocinou também o camarote do Carnaval da revista Quem com o jornal O Globo no Rio de Janeiro, na Sapucaí mesmo, no Rio de Janeiro. Então tem lá o camarote das organizações Globo e patrocínio do Daniel Vorcaro. Está lá escrito na camisa das artistas, dos influencers, né? Banco Master. Não é crime. Aí muita gente, não, mas não é crime. Não é crime, ninguém está falando que haja crime. É um patrocinador. Também não é crime patrocinar um evento em Nova York, né? Agora,
aquela organização midiática que se apresenta como uma espécie de um tribunal de mídia, dizendo esse aqui é o culpado, aquele outro lá está execrado, acabou. E ela mesma tinha relações comerciais profundas com o Daniel Vorcaro. A Globo deu um selo de qualidade para o Daniel Vorcaro quando deixou que ele patrocinasse o seu evento. Eu até escrevi na minha matéria, Chico, assim, está lá no site, né? A Globo não participava daquele grupo da turma, né? Ele tinha aquele grupo, a turma no WhatsApp. A Globo não estava no grupo da turma, mas o Vorcaro estava na turma da Globo. Em 2024, pelo menos, estava. Com destaque. Perfeito. E pagou a conta, uma parte dela, lá em Nova York. Muito bem, a matéria completa está no iserienoticias.com.br para todo mundo poder acompanhar. Aliás, falando em matéria que está no Iseri Notícias, a gente tem também nosso grupo do WhatsApp, onde chegam essas reportagens que a gente faz, chega em primeira mão para quem está no WhatsApp, né? Para toda a nossa cobertura e também as novidades do próprio ICL. Então, entra no nosso grupo se você ainda não participa, icl.com.br/grupo, tem spoilers exclusivos para quem faz parte do nosso grupo, para além de quem já faz parte da nossa comunidade, acompanha o nosso noticiário aqui na nossa programação. Se você entrar em icl.com.br ou então se você estiver nos assistindo pela televisão, você pode apontar o celular aqui para a tela, aqui para onde eu estou apontando, e entrar no nosso grupo. É bom porque spoiler é sempre bom, né? Sim, sem contar as notícias ali chegam rapidinho, né? Notícia quente ali antes de todo mundo, quem não quer? É isso aí. Perdão, gente, eu ainda tô com os resquícios da sinusite. Vira e mexe, ela volta aqui a me acompanhar no meio do programa. São Paulo, deve fazer um mês que eu não vejo a cor do céu, porque só chove. É um negócio impressionante. Aliás, me lembrou um meme seu aí, né? O do... Exatamente. Como é que era? Ou do Michel Temer também, deve ser, né? O da pastinha. Do Michel Temer virou um clássico. Uma cena de terror. Eu dei uma um castelo mal assombrado, né? Aí com pouco sai a voz do demônio, né? A voz do demo. A minha voz quase saiu assim agora. Gabi, mas comparar você com o Michel Temer não pode. Vamos voltar atrás. Isso tá tudo errado. Tá proibido. Obrigada, mas a nossa audiência que me desculpe. Mas nessa semana, o máximo que eu tô conseguindo entregar é isso, porque São Paulo não tá ajudando. Não tá. Mas vamos seguir falando aqui de Banco Master. Pessoal, saiu uma apuração hoje na Andréa Sadi, né, na coluna do G1 da Andréa Sadi, que indica que políticos do Centrão já se mobilizaram para tentar tirar Daniel Vorcaro da cadeia. Que surpresa, né, Chico? Agora há pouco a gente falava da reportagem do Intercept Brasil dos políticos que têm mais relação com o Banco Master e com a defesa do Master e do Vorcaro. Isso é mais, vamos dizer assim, mais um tijolo em cima dessa parede. É até errado o título Centrão. Eu acho que é mais, direita... É a direita, extrema-direita? Acho que é todo mundo. É Flávio Bolsonaro, é Valdemar Costa Neto. Apesar de que agora eles estão tentando disfarçar, entraram no STF. Ciro Nogueira. Né? Então, quando você bota só Centrão, você quer mesmo dizer que não é a turma do Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que tem... direita brasileira. É isso mesmo. Todo mundo quer... É isso mesmo. Quer abafar essa história aí. E vai conseguir. E a extrema-direita agora, ela quer passar a imagem que não, que eles estão articulando... É isso que eles querem manchetar quando eles entram no STF pedindo a CPMI, né? A abertura da CPMI para investigar o caso do Banco Master, porque, na verdade, as assinaturas até já estavam colhidas, o projeto estava andando, né? O processo estava andando dentro do Congresso, mas a direita entra no STF para dizer que são eles que estão à frente da história toda. Então é bom a gente ficar de olho nessas movimentações também. Mas essa apuração da Andréa Sadi, falando sobre essa mobilização para tirar o Vorcaro da cadeia, primeiro quiseram tirar o Bolsonaro, né? Agora o Daniel Vorcaro. É uma articulação, segundo a Sadi, com a segunda turma do STF, que está acontecendo em meio ao temor de uma delação premiada do Vorcaro. Falamos muito sobre isso aqui também. Sim. E aí o receio, lógico, não só do Centrão, mas desses políticos da direita, é que essa delação, se realmente acontecer, atinja essa parcela dos políticos lá de Brasília. Então tem muita gente sem dormir lá em Brasília. Julgamento que vai analisar se o Vorcaro continua preso ou não começa amanhã, na segunda turma no Supremo. Então, teremos dias movimentadíssimos em Brasília. É sexta-feira, mas não tem nada de clima tranquilo em Brasília só porque é sexta-feira, não. Amanhã tem audiência importante no STF. São 4 votos, né? Porque o Toffoli não vai votar. Toffoli se declarou suspeito, não é isso?
Sim. Então você tem 4 votos. Há uma expectativa de que pode dar 2-2, de que Gilmar e quem seria o segundo? Cássio. Gilmar e Cássio poderiam tentar liberar o Vorcaro. E o Fux e o Mendonça manteriam ele preso. E se der empate, é a favor do réu. É uma expectativa, não sei se isso vai se cumprir. Olha, eu não coloco o voto do Mendonça como fechado, não. Para manter prisão. Uma coisa foi naquela hora da pressão ele ter bancado a prisão, porque não tinha para onde correr. Uhum. O cara diz, o cara continua, o cara quer matar até um rapaz lá do Globo e tal, naquela coisa com imprensa no meio, o André Mendonça assustado, igual a música da Maria Bethânia, assustado eu disse não. Assustado eu disse não. Então vai e confere ali, mas eu não sei se em novas circunstâncias, com o personagem Daniel Vorcaro sendo uma preocupação do Centrão, eu não sei se ele mantém o voto. Vamos aguardar. Essa é uma expectativa grande para amanhã. Mistério para amanhã. Vamos chamar o nosso convidado para falar com a gente sobre esse assunto, que é o Luiz Felipe Miguel, professor de Ciências Políticas da UNB. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer te receber, professor. A gente quer saber sua expectativa em relação a esse julgamento, levando em consideração que tem muita gente do alto escalão em Brasília preocupado com isso, e não só com isso, mas agora tem movimentações em relação à CPMI do Master também, né? Tem muita coisa em jogo. Então, acho que seria, se o professor pudesse ajudar a gente a fazer esse mapa, a quem interessaria manter o Vorcaro preso e, teoricamente, ele faz delação, e a quem que interessaria mais soltar o Vorcaro para que ele não faça a delação, se dá para estabelecer esse mapa olhando para as forças e para as instituições brasileiras aí. Não, veja, assim, eu acho que isso não tem muita dúvida. Quer dizer, o Banco Master e o Vorcaro, eles têm ramificações com a elite política brasileira quase toda, né, mas fortemente, né, com os líderes aí do Centrão, Ciro Nogueira principalmente, e com o bolsonarismo, principalmente pela conexão ali em Minas Gerais, né, com o pessoal da Igreja da Lagoinha, Nicolas Ferreira, e assim por diante. Esse pessoal que tenta, né, fazer, no caso do bolsonarismo, dessa ideia de anticorrupção, um ponto central da sua persona pública, tem muito a perder conforme as coisas vão surgindo, né, do esquema do Vorcaro e do Banco Master. Então não tem dúvida de que a gente tem aí uma pressão muito forte nesse momento para a libertação do Vorcaro. Na verdade, eu acredito que para muita gente o ideal é que ele consiga fugir do Brasil, né, e escapar da justiça brasileira, porque vai ficar em cima dele, mesmo ele eventualmente solto, esse risco. Mas, por outro lado, nós temos a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal, que é séria nesse momento, e se o Supremo liberar o Vorcaro, com tudo que já se sabe sobre ele, com o pouco, na verdade, que se imagina diante do que tem, que já emergiu sobre os esquemas, né, de bandidagem, o esquema mafioso dele, o Supremo Tribunal Federal vai arcar com um ônus em relação à sua credibilidade muito grande. Então, tem setores do Supremo que estão preocupados com isso, né? Tem setores que estão menos preocupados com isso. Eu, francamente, de uma maneira bem prudente, eu não seria capaz de emitir nenhum prognóstico sobre essa decisão que vai ser tomada agora. Eu acho que a gente tem um jogo aí de uma queda de braço muito forte acontecendo nesse momento. É importante que quem tem condições, né, de se colocar no debate público, de fazer a pressão da opinião pública para que a gente não permita que isso termine em pizza mais uma vez, né, porque a gente está deslindando aí as relações promíscuas, né, do poder econômico com o poder político no Brasil, que são um dos grandes obstáculos para a gente ter uma democracia mais digna desse nome no nosso país. Não, Chico, não sei se você tem alguma pergunta. Não, é só uma observação. Acho que o professor toca no ponto fundamental que a gente até esqueceu na nossa rodada aqui de comentários, que é a preocupação do Supremo com a imagem mesmo. Claro, isso, claro. Sim. Isso é importantíssimo. Não, eu ia só trazer um outro personagem que a gente falou, o professor falou do Centrão, né, que atinge muitos setores, mas que é predominantemente Centrão e bolsonarismo e a Igreja da Lagoinha e esses setores ali, mas tem um personagem, que é o Roberto Campos Neto, que também é bolsonarismo, mas que
foi deixado de lado até agora. Eu não sei não, se numa delação o Vorcaro teria que dizer como é que ele conseguiu aprovar tudo que ele aprovou no Banco Central. Ele corrompeu diretores do Banco Central? Estão aparecendo dados aí. Até onde chegou essa corrupção? Ficou nos diretores ou subiu até o presidente? Se ficou nos diretores, o presidente foi omisso, fechou os olhos? Então, o Roberto Campos Neto, se houver uma delação, eu acho que ele também tem um setor financeiro e midiático, no caso a Globo, que pretende proteger o Roberto Campos Neto. E aí, para esses setores, também não interessa uma delação do Vorcaro. Eu acho que tem esse personagem também para a gente lembrar aí o Roberto Campos Neto. Com certeza, quer dizer, das primeiras mensagens, né, que surgiram ali do celular do Vorcaro, a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central saiu muito chamuscada. Né? A verdade é que, como você falou, das duas uma, ou ele estava envolvido ou ele era negligente, né, no seu papel de presidente do Banco Central. Eu acho que assim, a gente não consegue entender como é que uma fraude bancária dessa dimensão, né, bilionária, pôde ser reproduzida durante tanto tempo, sem que a gente desconfie de que a autoridade responsável pela fiscalização estava fazendo de uma maneira menos do que eficiente o seu papel. Então, isso pesa, né, sobre o Roberto Campos Neto e sobre a gestão dele à frente do Banco Central. Uhum. Então, eu acho que é importante só uma coisa. Claramente, as conexões mais fortes, mais carnais do Vorcaro era com esse pessoal à direita do espectro político, certo? Uhum. Centrão, a direita mais tradicional e o bolsonarismo. Mas é claro que a gente não pode ignorar que também tem ligações com pessoas que são vinculadas a partidos e posições mais à esquerda. É importante, nesse momento, entender que não tem o menor sentido tentar proteger essas posições, porque o desvendamento de todo esse esquema favorece as posições progressistas. Né? Se houve pontualmente, como a gente parece perceber que houve, ligações do esquema do Vorcaro com pessoas mais à esquerda, essas pessoas têm que pagar também, como todas as outras. O risco que deve ser evitado é tentar fazer uma proteção. Né? E, com isso, deixar de investigar esse escândalo até as suas últimas consequências, que isso é absolutamente crucial. Não só pensando a curto e médio prazo, não só pelo impacto na eleição agora de outubro, embora claro que a gente tenha que se preocupar com isso também, porque afinal essa eleição é crucial, mas é porque se a gente permite que essa promiscuidade, né, do setor financeiro com o estabelecimento político continue, a gente vai viver de um escândalo desse e um escândalo desse. A gente vai ter uma democracia corroída por dentro permanentemente. A gente tem que avançar na construção de barreiras mais eficazes entre poder político e poder econômico. Né? Senão a gente vai estar sempre voltando para essa mesma situação. Muito bom, professor. Até entrando nessa história, né, trazendo o STF para essa história, o ministro Cristiano Zanin rejeitou a ação que buscava obrigar a Câmara dos Deputados a criar a CPI do Banco Master. O mandado de segurança tinha sido apresentado pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, e nessa decisão o Zanin afirmou o seguinte, que o pedido apresenta defeitos processuais e que não há elementos suficientes que permitam ao Supremo analisar o mérito dessa história. O Zanin disse que o Hollenberg não apresentou prova capaz de demonstrar que houve omissão ou resistência da presidência da Câmara em relação à instalação da comissão. Tem até um trecho aqui da fala do deputado criticando a decisão do ministro, dizendo que vai recorrer. A gente vai trazer o trecho e volta a conversar. Vamos lá. O fato do presidente Hugo Mota, até agora, não ter publicado o requerimento de instalação da CPI do Banco Master e sequer ter dado resposta a uma questão formulada por nós há mais de um mês, demonstra a omissão do presidente da Câmara dos Deputados, que tinha a obrigação de instalar a CPI do Banco Master. Também o prazo entre o pedido de requerimento, o pedido de instalação da CPI e o mandado de segurança é praticamente o mesmo que foi feito lá atrás com a CPI da Covid, que o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu que ela deveria ser instalada.
Portanto, há uma contradição nessa decisão e, portanto, nós vamos recorrer. Professor, também a gente queria te ouvir sobre a história, porque justamente no começo da nossa conversa, como eu disse, existia uma resistência, né, à questão da CPI do Master. Agora tem até deputados bolsonaristas da extrema-direita que recorreram ao STF como se fosse uma iniciativa deles querer tocar adiante essa CPI. Né? Nesse caso foi o Hollenberg, né? Sim, foi o Hollenberg, mas é uma questão de oportunidade, né? Tem deputado querendo assumir esse posto certo. como se fosse um protagonismo deles e, na verdade, essa CPI já está sendo tocada até pelo próprio Hollenberg já há algum tempo, né? Esse processo. Olha, assim, eu não sou jurista, certo? Mas até onde eu posso ver, o deputado Hollenberg tem razão no que ele está falando, né? Não há dúvida nenhuma de que existe uma omissão do Hugo Mota, né? Inclusive porque eu acho que a característica principal do atual presidente da Câmara dos Deputados é a covardia, né? A incapacidade de enfrentar qualquer um dos interesses corporativos e dos grandes grupos que estão ali presentes na Câmara dos Deputados. Então ele está tendo medo de levar adiante essa CPI e está fazendo o que, infelizmente, nos últimos tempos, né, de Eduardo Cunha, Arthur Lira para cá, se tornou uma prática que é uma presidência imperial da Câmara dos Deputados que ignora, né, olimpicamente todos os procedimentos e os regulamentos da casa. Eu entendo a cautela do Zanin, certo? Quer dizer, a gente está num momento de turbulência, né, entre os poderes já bastante significativo, ele deve estar querendo evitar colocar mais lenha nessa fogueira, mas não há dúvida de que a argumentação do Hollenberg ela parece bastante fundamentada no que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Deputados e o que está fazendo o presidente Hugo Mota nesse momento. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber. A gente espera conversar de novo em uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. A gente conversando aqui com o cientista político, né, professor de Ciências Políticas da UNB, o Luiz Felipe Miguel. E seguimos aqui, gente, daqui a pouquinho a gente até vai comentar sobre uma pesquisa, vamos continuar falando de Banco Master também. Mas comentamos no começo do programa, Rodrigo, sobre essa nova medida do governo federal, né, a respeito do aumento de combustível, que muita gente está fazendo a revelia, né, sem um impacto de verdade nos preços por conta da guerra. Os caminhoneiros denunciam que os donos dos postos estão usando esse pretexto da guerra para aumentar abusivamente o preço do diesel. Então, já a UICL, no nosso site clnoticias.com.br, o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, o Carlos Alberto Litt Damer, relatou aumentos de 60 centavos a 1,50 no litro de diesel, dependendo da região do país. Até a gente pediu para mandar aqui no chat o aumento no posto que você costuma abastecer, para a gente ter uma ideia. Por isso, a gente vai conversar também com o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, que é o Wallace Landim. Wallace, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade, Chico, Gabriela e o Rodrigo. Wallace, eu já te pergunto diretamente quais são as principais denúncias, né? O que vocês têm observado em relação aos postos e utilizando como justificativa justamente a guerra, né, no Oriente Médio. É um cenário crítico que a gente está vivendo dentro do país, né? A gente já vem ao longo dessas últimas semanas mandando ofício para a Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, tentando ali conversar com o pessoal do governo referente à questão do Senacom, né? Para fazer as fiscalizações das distribuidoras e também nos revendedores, a ANP e também no CAD, né? A gente vem observando que os aumentos abusivos referente à questão do diesel, isso vai impactar automaticamente na vida, né, do transportador autônomo, todo o transporte rodoviário, na verdade, e também na economia do nosso país, né? Porque é um insumo que hoje é essencial para mover a economia desse país. A gente vem observando aqui um exemplo aqui no Centro-Oeste, teve um aumento mais de 25% nas últimas semanas.
né? A gente acabou de receber, eu acabei de receber uma notícia agora, que dentro do estado de São Paulo, mesmo com a MP 1340 do governo federal que colocou agora, tirando o PIS o PIS e o CONFINS, né, foi para 7,99, mais de 45% teve um aumento agora no estado de São Paulo. Isso é absurdo, isso a gente não pode aceitar de fato o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro. E tem alguma alternativa para quem encontrar postos que estão praticando esses aumentos? A gente tem visto até colegas nossos aqui na redação mesmo já estão trazendo relatos, e a gente ouve pelas redes, as pessoas estão mandando para a gente. Tem algum lugar, vocês da associação, algum endereço eletrônico que as pessoas possam fotografar, mandar endereço e vocês encaminharem isso para frente? Como é que isso pode se dar, Wallace? A gente está buscando, né, para a categoria dos transportadores autônomos rodoviários, né, a gente pede para mandar diretamente para mim, né, a gente, dentro do nosso departamento jurídico, para poder fazer encaminhamento do governo federal, né, e fazer as denúncias que de fato precisa fazer. O Ministério da Justiça precisa intervir o mais rápido possível, porque a gente está acompanhando e a gente está vendo que, de fato, é um crime que está acontecendo referente à questão da economia do país. Perfeito. Wallace, tem uma organização esse movimento? Ou você acha que é uma coisa ali de posto a posto? Eu vejo mesmo um cheiro de que é um movimento organizado, porque ontem começa a estourar em Pernambuco, depois você vê na Bahia, ocupa o Centro-Oeste, hoje em São Paulo. Me parece muito movimento do cartel desses postos, juntando para uma ação. Ou você ainda acredita na questão que seja alguma coisa, ouvi o boato da guerra, vou aplicar aqui, quem cair, cai. Tem organização isso? Até o presente momento a gente não conseguiu observar se existe algum movimento referente à questão desses aumentos, né? O que a gente observa é que, de fato, esse cenário internacional referente à questão da guerra, né? E aí a gente sabe que alguns empresários aí que querem lucrar com isso, né? E isso é muito ruim. E por isso que eu peço aqui, né, encarecidamente, a gente vai reforçar ainda para o Ministério da Justiça agora, além do CAD, o Ministério da Justiça, para fazer esses levantamentos, porque de fato isso não pode acontecer. Referente à questão das distribuidoras e as revendedoras, precisa de fato ser notificada, ser fiscalizada, porque o que está acontecendo não pode acontecer, porque isso vai gerar ainda mais a inflação, né? E isso vai gerar ainda uma paralisação automática, porque o caminhoneiro, o transporte não vai conseguir sobreviver numa situação dessa. Muito bom, Wallace. Quero muito agradecer sua presença aqui, principalmente para trazer essas denúncias todas. É importantíssimo a gente ter consciência disso que está acontecendo no momento que é tão crítico para o mundo todo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Wallace. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deus abençoe a todos. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. A gente conversando aqui, só para lembrar que hoje o governo, falamos sobre isso na abertura do programa, né, Rodrigo, mas o governo está acompanhando muito de perto esses aumentos nos postos e até disse que está mobilizado ministros, órgãos, para justamente fazer essa fiscalização em relação aos reajustes. Nessa hora eu sinto falta de um Flávio Dino no Ministério da Justiça, porque essa hora já tinha para passar para a população. Já teria uma força-tarefa, já teria inclusive Polícia Federal nesses postos. Pô, os caras vão aumentar a inflação do país inteiro, isso é terrorismo. É terrorismo em ano eleitoral, né? É um impacto que... Não, o que o governo fez foi tirar o PIS e o COFINS do óleo diesel, né? Mas isso é uma medida que é importante, mas ela tem um efeito indireto, né, para a população. Primeiro que a maioria do povo usa gasolina ou álcool, né? Sim. O óleo diesel é importante porque ele move os caminhões e os caminhões impactam o preço de todos os produtos depois. Então, é importante na macroeconomia para segurar preço. Mas para o consumidor, quem tem o seu carrinho, né, ele quer saber se a gasolina subiu. E aí o que você faz? Né? O PIS e COFINS que o Lula baixou, tirou, né? É para o óleo diesel. Então tem que ter uma medida mais forte, não dá para esperar mais não. Cara, eu acho o governo muito lerdo nessa questão, nesse sentido de... Tá devagar. Eu não sei nem quem é o ministro da Justiça. Era para essa altura esse ministro está na televisão. E vendo a possibilidade de Polícia Federal. Isso é um caso muito grave. Sim. Isso custa uma eleição.
Isso pode custar uma eleição. Justamente. É muito lerdo, muito reunião do CAD. Gente, o CAD demora 45 dias para tomar uma medida. Sabe, o PROCON vai ali no varejo, carimba um, carimba outro, mas isso é coisa de Polícia Federal. A sala de situação do governo tem que operar um pouco mais rápido. Tá muito lento, cara. Aliás, tem pessoas comentando no nosso chat, Chico, que a gente tinha pedido para mandarem, né? O Álvaro Alexandre diz: no Amazonas a gasolina no interior já está perto de R$10. Que isso? Mas vai ser isso. A Araceli Costa fala: em Bragança Paulista, R$ 9,90 o litro da gasolina. Bragança Paulista aqui do lado, não pode ser R$ 9,90 a gasolina? Bom, vou acreditar. A Araceli Costa diz aqui. Tudo para quebrar o governo, ela disse. Aqui em São Paulo, a gasolina antes da guerra estava por volta de 6, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, né, o litro. Sim. Agora já estão dizendo que tem aposta operando em 6,5, né? Isso. 6,5. Aliás, olha que interessante, Sila Tavares comenta aqui, a gente precisa lembrar que no final de janeiro a Petrobras reduziu em 5,2% o preço da gasolina e isso não chegou nas bombas. Chegou muito pouquinho. Não houve aumento pela BR desde janeiro, sem desconto, e já começaram a subir o preço. Quer dizer... precisa de mais energia do governo. Não dá para. Lula foi lá hoje, falou, tomou uma medida imediata correta que devia ser tomada. Mas é mais ampla a coisa. É coisa do Ministério da Justiça com a Polícia Federal. É uma reunião vistosa para a população, ver que tem alguém cuidando disso. E tem que deixar o dono de posto que especular com medo de especular. Com medo, inclusive, de uma revolta popular. Porque isso é motivo de uma revolta popular. Porque a gasolina, assim, não tem motivo para isso por enquanto. Se durar 3 meses a guerra, aí é outra coisa. Mas por enquanto não tem. A gasolina que nós estamos usando aqui, gasolina que já estava aqui, primeiro, ou gasolina feita aqui no Brasil mesmo, né, produzida aqui no Brasil, ou se foi petróleo importado muito antes, então não tem nada a ver com a guerra. Não tem. Então é especulação aproveitador, pura. É cartel, máfia dos combustíveis. É isso. Eu achei que o Ricardo Magro desapareceu lá e o Beto Louco está preso. Essa máfia parar de agir. Não, continua do mesmo jeito. Tem um monte de Beto Louco por aí. É muito grande. Parece que é tudo Beto Louco. Dono de posto de gasolina no Brasil. Pois é. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, pessoal. E falando ainda em Banco Master, tem uma pesquisa interessante que foi divulgada hoje da Quest, apontando que 40% dos brasileiros consideram que o escândalo Master respinga em todo o sistema político. A gente vai colocar aqui na tela o levantamento da pergunta que é a seguinte: quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? Todos eles, 40%, aí logo depois, STF Judiciário, 13%. Todos eles é aquele cara que responde meio com preguiça também, né? É que com todos eles aí, todo mundo, farinha do mesmo saco. Eu acho essa pesquisa... Porque a pessoa que bate o olho e tá com preguiça, todos eles, eu não quero nem pensar. Isso. São esses aí, os de sempre. Aí você vê depois, STF Judiciário, governo anterior de Bolsonaro, 11%, governo Lula, 10%, Banco Central, 5%, Congresso Nacional, 3%, nenhum deles 1%. Interessante que 3 acham que o Congresso Nacional, né, que tem políticos que não têm nenhuma relação com o Banco Master. Olha, as pessoas respondem às vezes com qualquer nota, né? Agora, eu não sou daqueles que defendem uma boa imagem para o Supremo. Eu acho que o Supremo pode estar com a imagem lá embaixo desde que defenda a Constituição, porque às vezes o Supremo toma medida impopular, mas zelando pela Constituição. Não é o caso, que a gente viu o Toffoli metido na lama do Taiaiá, né? Não foi o caso da agora. Mas eu acho que STF, Supremo, uma Corte Superior, não deve temer nada de se é popular ou não é popular. Sabe? Porque senão ela vai cometer muito erro. Até a teoria constitucional, não sou advogado, mas diz o Supremo, né, o Judiciário, ele é o poder contra-majoritário, por isso que não é eleito, né? Então, quem fica no clamor popular é o Legislativo, principalmente, e também o Executivo. O Judiciário, ele está ali para, mesmo que quando tem um clamor numa determinada direção, se ele entender que esse clamor está errado, ele é contra-majoritário, ele cumpre esse papel de freio e contrapeso na Constituição, né? Agora, a pesquisa é uma tentativa, e eu acho que aqui o questionário é encaminhado para isso, para dizer assim, todo mundo está perdendo, a culpa é do sistema, e essa pesquisa permite aquela interpretação que eu vi ontem de uma jornalista na Globo, tentando dizer assim, o que vai fazer, né? Respingou em todo mundo, respingou no sistema político, e o rosto do sistema político é o presidente Lula, então o Lula é quem vai ser mais afetado.
Eu vi uma repórter da Globo, uma jornalista da Globo falando, porque no fundo a Globo trabalhou para isso. Para transformar esse escândalo num escândalo. Tá todo mundo metido, o Supremo principalmente, tanto que o Supremo é que está em destaque aqui, nem era para estar, né? Mas está em destaque aqui. Então, é uma pesquisa feita para dar esse resultado mesmo, para dizer assim, tá vendo? Todo mundo está envolvido, então não dá para dizer que é coisa só do Banco Central ou só do bolsonarismo, então tem que arrumar um jeito de sair dessa, um grande acordão. É todo mundo. Se está todo mundo envolvido, vamos tentar salvar todo mundo. Por isso que tem esse risco de amanhã o Supremo, na segunda turma, tirar o Vorcaro da cadeia, talvez, para salvar o pescoço de muita gente. E tem muita gente para salvar, viu, Rodrigo? Vamos chamar a Cristina Serra aqui para nossa mesa redonda nessa quinta-feira? Agora sim. A gente tem muito aqui a conversar com a Cris. Boa noite para você, querida. Boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Boa noite. Boa noite. A gente manchetou aqui no começo do N2 que a deputada federal Érica Hilton acionou o Ministério Público Federal para investigar o apresentador Ratinho e o SBT por declarações transfóbicas que foram feitas durante o programa dele. Esse vídeo está rodando nas redes sociais, é uma coisa assim, impressionante. Até no documento a deputada diz que as falas do apresentador negam a sua identidade de gênero e buscam deslegitimar a sua atuação política. O Ratinho, né, para quem não assistiu o vídeo, ele questiona a legitimidade da eleição da Érica Hilton como presidente da Comissão da Mulher na Câmara. E ele afirmou que o cargo deveria ser ocupado por, abre aspas, está na boca do Ratinho, uma mulher de verdade, fecha aspas. Sem contar, assim, é um festival de horrores. Ali um homem falando isso. Várias piadas. E, Rodrigo, assim, tem mulher na plateia, tem muitas mulheres na plateia, assim, é um constrangimento assistir aquilo. Eu imagino que a Cris também tenha assistido horrorizada aquela situação, porque ele está fazendo um deboche, inclusive, das mulheres que estão ali, né, para além de tudo. Mas, além do inquérito civil, a deputada pediu a abertura de uma ação civil pública com indenização de R$10 milhões por danos morais coletivos causados à população trans e travesti. Cris, assim que eu vi o vídeo, eu fiquei esperando assim, por medidas que viriam não só da deputada Érica Hilton, né, mas por parte de outros parlamentares progressistas diante dessas declarações. Foi uma transfobia muito clara, né, o que aconteceu ali. Bom, Gabi, em primeiro lugar, solidariedade total à deputada Érica Hilton, que nos representa tão bem. Claro. Né? Que bom que ela foi eleita para a presidência da comissão, merece todo o nosso apoio. Essa é uma questão. Sobre o vídeo repulsivo, com as falas repulsivas deste sujeito repulsivo, né? A deputada tomou várias providências. Agora, eu acho, Gabi, que a própria emissora de televisão, já de antemão, né, diante do que aconteceu, ao ver o que aconteceu, não precisava nem esperar as providências da deputada Érica Hilton. A própria emissora devia se encarregar de suspender. Bom, do meu ponto de vista, deveria demitir, né, um funcionário seu, um apresentador que faz esse tipo de coisa, né, que fala as barbaridades que ele falou, que, como você disse, não ofendem apenas a figura da deputada Érica Hilton, ofende a coletividade das mulheres, porque depois que ele falou da Érica Hilton, ele continuou falando das mulheres, né, sobre o que é a menstruação e não sei o quê. Olha, é um festival de barbaridades. Mas eu estou esperando uma providência da emissora, sabe? Que devia ou demiti-lo ou suspender o programa por algum tempo, né? Não pode a emissora, que é detentora de uma concessão pública, a gente precisa entender isso, né? Precisa falar sobre isso, aliás, né? As empresas de TV aberta não são empreendimentos privados no seguinte sentido, elas não são donas, né, do canal de transmissão por TV aberta. Elas são donas, as empresas, da empresa que faz a programação, que bota a programação no ar. Mas ela está ocupando um canal de transmissão que é uma concessão pública, né? Que, aliás, infelizmente, né, essas concessões aqui no Brasil nunca foram completamente regulamentadas, inclusive para impedir monopólio, oligopólios nesse setor, né? A Constituição remete isso para a legislação infraconstitucional, que nunca fez isso,
por pressão das emissoras, né, que não querem regulação. Não são só as big techs que não querem regulação. Né? As empresas de comunicação no Brasil também não querem regulação, fazem lobby permanente no Congresso e junto ao governo neste sentido. Agora, entendendo isso, que se trata de concessão pública, então não pode ser, isso não pode ficar impune. Tanto que a deputada também enviou uma representação ao Ministério das Comunicações, né? Contando o que aconteceu e pedindo providências nesse sentido. Se a emissora não tomar, né, por conta própria, uma providência, que o Ministério das Comunicações tome, né, e, enfim, que todos os procedimentos, todas as medidas que a Erika Hilton já tomou tenham desdobramento e resultem efetivamente numa punição a esse sujeito, que não só agora, né, ele tem vários outros episódios, né, em que ele demonstra toda a sua carga de preconceito, de ignorância e toda vez que fala das mulheres, de machismo e de misoginia. Sabe o que me lembra essa fala dele? Eu fiquei com aquela resposta, sabe o filme o Agente Secreto? Sim. Tem aquela discussão no restaurante em que a mulher do Wagner Moura no filme fala assim, aquilo é um homem, isso não é um homem. Aquele cara que é repulsivo no filme também, né? Que é um cara repulsivo. Ela fala, isso não é um homem. O que é um homem, aí ela diz o que é um homem. Então, eu olho para o Ratinho, ele está querendo dizer quem é mulher, quem não é mulher. Eu olho para o Ratinho e falo, isso não é um homem. Isso é um traste. Isso é um vagabundo falar um negócio desse no ar, entendeu? Total. Assim, é um negócio inacreditável. Isso não é um homem. Uma fala dessa, o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo. Uma fala dessa, de uma pessoa influente, numa TV popular, emissora de TV aberta, isso significa quase uma bala a mais. Isso tem cheiro de sangue, de pólvora, isso vai matar a gente. E não é que quase né, Chico? Na prática porque muita gente ouve e aí depois vai praticar transfobia, homofobia, então, isso. Pode ter sido na própria noite que ele diz comete esse crime, pode ter gente morta já em consequência dessa fala dele. Então, porque tem gente que diz, deixa o Ratinho falar as besteiras dele. Não, isso tem consequência muito grave. O SBT, eu vi a nota, é uma nota ali meio... Protocolar, né? Protocolar, repudia, não sei o quê, e que vai levar o assunto para discussão interna. É muito fraca, sabe? As herdeiras do Silvio Santos deviam levar em conta o próprio comportamento do Silvio Santos, que tem, hoje mesmo, veicularam vários casos em que ele é respeitoso com transexuais, que iam se apresentar como artistas no programa dele. Age ali com certo respeito, assim, numa normalidade. E elas deviam, pelo menos, em nome da memória do pai, demitir esse sujeito. Não dá para continuar numa emissora com concessão pública uma pessoa capaz de ampliar o número de assassinatos de transexuais no Brasil. E assim, a única emissora dirigida por mulheres, né? Sim. Que eu me lembro assim de TV aberta, a única emissora que hoje é dirigida por mulheres, que são as filhas, eu não sei exatamente qual que manda, tal, mas é uma emissora dirigida por mulheres. Então elas poderiam ter um olhar mais atento para isso, porque assim como ele está dessa vez ofendendo a Erika Hilton, daqui a pouco ele vai dizer, não, mulher tem que usar saia, senão eu não serve, tem que usar cabelo comprido, saia, batom, se não tiver de batom também para mim não é mulher. Quem é ele para dizer o que é mulher? Sim, Ratinho, isso não é um homem, o Ratinho é um traste. Aliás, Rodrigo, agora há pouco você citou, eu vou te passar, Cris, a palavra, mas você citou a personagem lá do filme do Agente Secreto, que é a Fátima, ela é interpretada pela Alice Carvalho. Alice Carvalho. Que é uma professora universitária. Aliás, excelente atriz, Alice Carvalho. Em um minuto ela dá um show no filme. Foi um show, né? aquela cena. Tanto que a primeira coisa que vem na minha cabeça é a fala dela. Ela é uma resposta a esse tipo de homem. Que ela fala, isso não é um homem. Homem é outra coisa. E no filme ela é uma professora universitária, uma professora, né? Ela é mãe do filho do protagonista também, isso. Enfim, é espetacular. O filme também. Bom, eu fui do Ratinho pro Agente Secreto. Mas é uma boa lembrança. Eu interrompi a Cris, só pra gente não perder de vista, Cris, mas vou te passar a palavra.
Não, é muito bom o Rodrigo lembrar isso, até porque é uma cena decisiva, né, no filme, ela deflagra ali uma série, é a cena que deflagra efetivamente, né, a ação, as consequências ali daquela história, enfim, o filme é muito bom. Mas eu só queria muito rapidamente, confirmando isso que o Chico Sá falou, tem uma frase muito importante de um relator da ONU, que ele foi escolhido na época do genocídio de Ruanda, né, como relator da ONU para investigar genocídios. E aí ele explica no trabalho dele como o discurso, né, preconceituoso contra uma outra etnia, enfim, na verdade, na vida real, se transforma em assassinatos reais. Então, essa frase dele, palavras matam como balas, ela se aplica exatamente a isso, a essa situação, e a isso que o Chico falou. O que o Ratinho fica fazendo no programa dele, e fez dessa forma assim, muito explícita, muito agressiva, muito brutal, é isso, né? É estimular o ódio contra pessoas trans. Ele fala isso de uma forma assim, muito, sabe, muito dura, num tom de incitamento mesmo. Então, o Chico está muito correto quando fala isso, né? Palavras matam como balas. Gente, eu queria só aqui fazer uma observação também. Vocês sabem que em 2022, o apresentador Gilberto Barros foi o primeiro condenado à prisão por homofobia no Brasil, e quem que fez a denúncia que levou à condenação? O nosso querido William De Luca. Ele mesmo? fez no MP em 2023. O MP manteve a condenação, 2 anos de prisão, que depois foram convertidas ali em medidas restritivas de direito, né? Enfim, que são maneiras ali da pessoa pagar de uma outra forma. Tem diversas alternativas ali que se dão para casos como esse, né? Prestação de serviço à comunidade, enfim, caso a caso, cada decisão, mas tem um precedente. Eu estou falando aqui isso também porque tem um precedente para uma decisão que virá a partir dessa denúncia, né? O pedido da Erika Hilton em relação ao Ratinho também. Isso aí. Bom, eu estava falando do Ratinho, eu queria falar também do Ratinho Júnior, do filho dele. De ratão para ratinho. De ratão para ratinho, exatamente. Campanha do Flávio Bolsonaro deu um ultimato ao Ratinho Júnior. O governador do Paraná rejeitou a sugestão de abrir mão da candidatura presidencial para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. O Ratinho Júnior, né, se reuniu com o senador Rogério Marinho, do PL, e, segundo os interlocutores, o Marinho sugeriu que o governador desistisse da candidatura para justamente integrar a chapa do Flávio. Aí o Ratinho rejeitou essa proposta e deixou claro que vai seguir com o próprio projeto presidencial. Então, se o Flávio queria tirar o Ratinho da jogada... Está muito cedo também, né? Se ele for tirar, é um pouco mais para frente, eu acho. Né? Vai primeiro usar de palanque, né? Para se autopromover. E você tira um troco disso, né? Vamos falar a real. Você tira um troco disso e você ganha um ministério, não sai de graça. É muito lucrativo manter uma candidatura, seja com 1%, 2%, você mantém ali até maio, junho, dá para descolar um ministério, é interesse total. Uhum. Não é porque ele seja ético e vai enfrentar o bolsonarismo. E para o Kassab é melhor ter um nome colocado até um pouco mais para frente. Para o Kassab negociar também. Para negociar, porque o Ratinho é do partido do Kassab, então ele vai esticar isso por mais um tempo. Não sei o que a Cristina pode dizer sobre isso também. É isso aí, o preço fica mais alto, né? Lá na frente, o valor aumenta, fica mais alto. Então, o Kassab pode, evidentemente, negociar o apoio a um ou outro, né? Numa posição, digamos assim, mais vantajosa. E está cedo também, né, para o Kassab, para os padrões da política que ele faz, obviamente, né? O padrão de uma política de interesses e de conveniências, né? Zero princípios, zero valores, zero programa de governo, né? Quem é que sabe o que o Gilberto Kassab pensa sobre um assunto ou outro? Ele nunca fala nada, ele se adapta, ele é uma geleia que se adapta a uma situação ou outra, simplesmente de acordo com seus interesses e conveniências e desejo de poder. Então está cedo ainda, né? Até porque justamente até as pesquisas mais recentes mostram uma aproximação, né, percentualmente falando, entre os dois principais candidatos que estão postos aí,
né? Por que o Kassab agora vai tirar o candidato dele e não só o candidato, na verdade o candidato ainda será definido, há outros postulantes internamente dentro do PSD. Mas por que o PSD diria agora, não vamos ter candidato, vamos apoiar um ou outro, né? Então, como o quadro está muito indefinido e está cedo realmente dentro desse calendário, parece que a eleição está logo ali. Para efeito desse tipo de negociação, ainda está cedo. Então, ele não precisa, ele pode perfeitamente ficar nessa estratégia de dizer que tem candidato, né? Cozinhando em banho-maria, porque ele tem tempo, né? E ele ganha mais tempo com essa, agindo dessa forma agora, né? Claro, como eu disse, para também lá na frente negociar numa posição, né, de maior vantagem para ele. Perfeito. É isso, mais um capítulo de eleições que a gente conversa aqui todos os dias no N2. Gente, eu queria trazer uma reportagem nossa aqui do ICL Notícias, reportagem exclusiva. Tem uma dupla de empresários que acusa o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, de ser o verdadeiro dono dos jatinhos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba, que atendia o PCC. Então, uma reportagem que é assinada pela Alice Maciel e o Flávio VM Costa, excelentes repórteres aqui do ICL Notícias. E informação faz parte da proposta de delação premiada apresentada pelos advogados do Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, para explicar aqui para todo mundo, e o Mohamed Mourad, que é o primo. O documento está nas mãos agora da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público de São Paulo. Tem um posicionamento do Antônio Rueda que a gente traz aqui, ele nega que seja o dono dos aviões. Por meio de nota, o Rueda disse que desconhece qualquer proposta de delação com esse conteúdo e que essa informação a respeito dele é falsa. Também nota, a empresa Táxi Aéreo Piracicaba disse que essa informação não procede. O Rueda que... O ICL foi o primeiro a trazer, né, as informações sobre essa relação entre Rueda e também Ciro Nogueira e essa turma aí da máfia dos combustíveis e tudo através daquela entrevista, lembra, Cristina? Daquela entrevista com o piloto, né? O Mauro Matosinho, que deu a entrevista exclusiva aqui e puxou esse fio da meada que agora está desembocando nisso, chegando perto, talvez, de uma delação premiada desses dois e que entregariam o Rueda que tem 1000 histórias, né, Chico? Tem a história de que mandou botar fogo na casa do antigo dono do partido, porque o partido tem dono, né? Ele é dono de um partido, né? Do Luciano Bivar. Do Luciano Bivar, em Pernambuco, né? Que foi, Pernambuco, ali perto de Porto de Galinhas, ali naquela área. Só gente boa, então, Cristina, mas é o Rueda que é o sujeito dono de uma bancada enorme, né? Tanto na Câmara como no Senado Federal, né? Sim, e outra coisa importante, né, que essa reportagem confirma, porque o piloto que foi entrevistado pelo ICL há um tempo atrás, ele falava que o dono efetivo do jatinho era o Rueda, lembra? Esse era um ponto da reportagem, que não só o Rueda era dono de um jatinho, mas que ele tinha jatinhos, né? Essa foi uma das informações que o piloto deu para o ICL, que está confirmada agora. E a matéria mostra também, claro, uma extensão muito maior, né, dessa organização criminosa, porque o que a gente está falando é de organização criminosa, né, gente? O Rueda, na verdade, comanda uma organização criminosa que tem um braço político, né, um braço parlamentar, digamos assim, mas é disso que a gente está falando, e são tão complexas que fica até difícil, eu confesso para vocês. Olha que a gente conseguia acompanhar todas as teias que essas organizações conseguem criar, né, a partir do escândalo do Pólvio Vorcaro, esse, mais especificamente, né, que toca mais o Rueda, é difícil você conseguir montar, tem que fazer um organograma, né, para conseguir manter o entendimento. Bom, isso se conecta com isso, com aquilo. Mas, enfim, como eu disse, eu acho importante isso. Teve aquela primeira entrevista, agora essa reportagem, e tudo vai confirmando, né, aquilo que a gente já estava mais ou menos delineando. A União Brasil, eu estava lembrando aqui, tem esse escândalo aqui do Antônio Rueda metido nessa história aqui com os dois que podem delatar. Ontem a gente trouxe o caso da mussarela com C cedilha lá. Que saiu na revista Piauí, né? Isso, a denúncia de que eles usavam um caminho para importar petróleo pelo Amapá e com isso
importavam sem pagar imposto, também envolvendo a União Brasil lá no Amapá, o mesmo partido, né? 3 personagens lá do União Brasil no Amapá, inclusive o governador e o próprio Rueda citado. Tem o ACM Neto, que teria recebido 3,5 milhões do Master. Olha, esse dinheiro do ACM Neto, até agora, assim, observando para valer, com lupa, esse é o mais imoral, porque ele não tem nada que justifique. Ele usa uma coisa que o PC Farias usava ainda nos anos 90, que é prestei uma consultoria. A consultoria do ACM Neto, gente, não existe. Ela é fundada em cima dessa data, dessa consultoria para o Vorcaro. A Bahia inteira, e mais Vitória, Salvador inteira e mais Vitória da Conquista, Feira de Santana, Irará e etc., sabe que esse rapaz nunca deu consultoria para ninguém. Ele é um político muito forte na Bahia por conta do avô dele e pronto. Então, esse eu acho o dinheiro mais imoral. Também é no União Brasil. É porque todos pelo menos têm assim, tem pelo menos uma festa, tem um cachê, tem uma sugar baby, tem alguma coisa, gente. É material. Esse é o dinheiro, a meu ver, mais imoral de todos. Você pode observar, dinheiro é dinheiro ali. Esse é o dinheiro que não tem nada em contra. Ele não deu nada para o outro. Então, ele se aproveita do banqueiro. Assim, esse é o dinheiro mais imoral. Eu digo sem ter menor medo. Fiquei pensando que o ACM pode ser visto como um sugar baby da política do Vorcaro. Cara, esse dinheiro, ele não existe nada que prove, não tem nota fiscal. Esse dinheiro, eu estou quase para dizer que é roubo, mas eu não posso dizer isso agora. Não vamos dizer. Mas já que a gente está evocando o Vorcaro, eu queria trazer uma outra história ainda. Por favor, Gabi, Master, eu derivei aqui para outros casos. Desculpa. Não, imagina, acho que tudo isso está interligado, a gente tem que trazer aqui também. Mas é sobre convocações da CPMI e do INSS, aprovadas, né? Tem novidade aí? Tem novidade. Mais uma novidade que eu vou te perguntar, se você adivinha quem é um dos convocados, Chico Sá. Não, é porque eu já vi a imagem do homem aí. Fabiano Zé, teu cunhado. Que a gente chama de cunhado, fica parecendo que é uma sacanagem Nelson Rodriguiano, né? Não, mas não é isso. Realmente o cunhado. É roubo de dinheiro. É coisa da família mesmo, do Daniel Vorcaro. E também a modelo e influenciadora Marta Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master, que aparece trocando as mensagens com ele e tal. O relator da CPMI, que é o Alfredo Gaspar, ele disse que a convocação da Marta, que vocês estão vendo aí na tela, Marta Graeff, é necessária porque ela manteve um relacionamento com uma pessoa investigada e viveu situações que interessam as investigações. No caso do Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, que assim como o do próprio Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso no dia 4 de março, então estão presos, ele foi convocado para esclarecer um possível envolvimento dos negócios familiares, né, do Banco Master, das igrejas e outros empreendimentos também. A gente falava agora há pouco da ligação fortíssima, né, que a fortuna ali está interligando esses dois personagens. Mas eu acho tão diferente os dois, né? Eu acho que colocar a Marta Graeff, ela é namorada, gente. É completamente diferente. Fica muito claro nas mensagens que ela não sabia detalhes, ela não se envolve. É diferente de uma parceira que fosse co-administradora. Gente, ela era uma namorada que mal sabia, ele nem contava tantos detalhes. Tem uma mensagem que ele fala, eu estou com o Ciro agora, ele é um senador, ela fala que amigo Ciro, de data. Ela não sabia. E ela já teve a privacidade dela. Foi para cultura. Poxa, muito violentada nesse dia, né? Então eu acho assim, colocar no mesmo balaio a Marta Graeff, namorou com o sujeito, teve que levantar, mas isso é problema particular. Exatamente, não. Agora o Zettel, aí é outra coisa, ele tá preso. Ele era um cara que lidava com dinheiro, fazia parte daquele grupo da turma. Eu acho assim, expor a Marta Graeff numa CPI, eu acho um abuso. Eu acho que ela já foi violentada demais, sentido da intimidade posta ali. Não tem nenhum assunto que você possa dizer que fala em dinheiro, a não ser porque ela está ao lado dele. Mas não... Sabe? Não. Eu acho que... Eu não sei, a Cristina está melhor para falar sobre isso do que a gente. Sim. Eu acho uma covardia chamar essa moça para a CPI. É uma medida, é uma convocação meramente espetaculosa, midiática, né, só para atrair holofotes para a CPI, que não está investigando direito, né? Esse relator da CPI,
o Alfredo Gaspar de Mendonça, que é originário, inclusive, do Ministério Público. Ele sabe muito bem que o vazamento daquelas conversas íntimas, que qualquer casal tem conversas íntimas, aquilo ali é ilegal, aquilo expôs ela a uma situação extremamente vexatória, sabe? É uma exposição violenta, absurda, não a conheço, não sei quem namora com esse bandido desse Vorcaro, não me interessa, sabe? Não, enfim, mas pelo que a gente está acompanhando, ela acrescentaria pouquíssimo, ela não tem interesse para essa investigação. O interesse de levá-la é de expô-la, é de constrangê-la, sabe? É de submetê-la a um linchamento moral. É isso que homens covardes sabem fazer. Independente, olha, eu estou falando aqui, como eu disse, eu não conheço essa moça. Ah, namorada de bandido, boa coisa não deve ser. Não sei, não vou julgar, nós não somos tribunal de internet. Isso. Eu vivo falando isso aqui, sabe? Mas tem muito mais gente com coisas muito mais importantes a falar, né, do que ela, certamente. Sim. E em virtude dessa exposição, dessa violência a que ela foi submetida, sabe? Ela não, eu já acho até o contrário, ela não deveria ser convidada nem convocada, porque vai passar por uma situação ali de humilhação. Isso é previsível. É claro. Né? Não, vai ser um circo de horrores. É isso que eles estão... Aliás, é isso que as CPIs hoje em dia viraram, né, gente? Circo de horrores, com todo tipo de situação vexatória. Isso para nem entrar em coisas mais profundas, mas era isso que eu queria falar com relação a ela. Muito bom, muito boa essa observação, Cris, e assim, foi um assunto que mobilizou as manchetes, né, justamente essa questão de conversas privadas entre o Vorcaro e a Marta, e não resta dúvida nenhuma de quem é a verdadeira exposta quando você está falando da vida sexual de uma mulher, né, quando você coloca na balança quem é o prejudicado quando se fala a respeito disso. Então, é muito bom, acho assim, faz todo sentido, né, falar sobre, se a gente está falando de CPMI, então, uma exposição faz muito sentido querer chamar alguém que estava nas manchetes, estava mobilizando, né, com memes na internet, então... o objetivo a gente sabe qual que é, no fim das contas. É muito importante essa... Desculpe, Gabi, muito rapidamente, claro. Quer dizer, acaba desculpando o objetivo que deveria ser o principal dessa CPI, de investigar a fundo e mostrar de fato quando esse escândalo começou, né? Lá atrás, né? Governo Bolsonaro, né? Isso. Que a gente perde um pouco, né? É tanto noticiário, tanto coisa misturada no noticiário, às vezes a gente perde essa perspectiva. O que a CPI tinha que investigar era isso, né? Nós estamos falando, são tantas CPIs, mas é a CPI do INSS, certo? Quando foi que começou esse escândalo, né? As pessoas envolvidas, é isso que tem que investigar e não chamar a moça que teve lá conversas expostas dessa forma. É isso aí, não falta o que investigar nessa história. Cris, obrigada por hoje, querida. A gente se vê de novo em breve. Um beijão para você. Valeu. Até mais. Obrigado, querido. Tchau. Ainda tem notícia aqui, gente. O Itamaraty afirmou ao STF que a reunião de um assessor do Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. A apuração do G1 que a gente traz aqui e uma resposta a um pedido de informações enviado pelo ministro Alexandre de Moraes ao Ministério das Relações Exteriores. Só para lembrar, falamos disso no começo do programa, a defesa do Bolsonaro solicitou ao Moraes que fosse autorizada uma visita do Darren Beatty, o assessor do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil, ao ex-presidente na papudinha, né, na cadeia, e o ministro do STF inicialmente ele tinha autorizado, mas tinha que ser dentro das normas de visita do próprio presídio, só que a defesa do Bolsonaro estava recorrendo, dizia que queria a visita em outros dias, e aí ele disse, não vai ter situação excepcional nenhuma, agora sai essa tem que vir ao Brasil para explicar a guerra do Trump e o aumento dos combustíveis no Brasil. É uma boa sugestão. Não é? É isso aí, Chico. Vamos nessa, então, pessoal? Amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, aliás. Já estamos com um pezinho na sexta. Boa noite para todo mundo. A partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta com o Desperta. Até amanhã.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.